Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos aqui no YouTube da Seitianoye do Brasil. Eu sou o líder da iluminação Pedro Henrique dos Santos e estarei mediando o Diálogos daqui de hoje, com um tema muito interessante que é Encontre a coragem para viver com autenticidade. E, antes de anunciar aqui os nossos orientadores de hoje, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que se inscreva agora, ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade aqui no nosso canal. Como já o pessoal que já está acostumado, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, temos aqui o nosso programa Diálogos. E agora sim, para apresentar os nossos orientadores de hoje, nesse Diálogos que vai ser da hora, legalzão mesmo, temos o preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto. Seja muito bem-vindo, preletor. Muito obrigado a todos aqui. Estou muito feliz de estar mais um diálogo, podendo conversar sobre o ensinamento da Seitianoye. Muito obrigado. Obrigado. Temos também a preletora Yara Regina Colombo. Seja muito bem-vinda, preletora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aos amigos. Obrigado aos amigos que estão conosco. Muito obrigado. E para finalizar aqui nossa mesa, nós temos também o preletor Regis Yoshio Shimanui. Seja muito bem-vindo, preletor. Muito obrigado a todos. Estou muito feliz de estar com vocês. É uma alegria muito grande e que a gente possa ser orientado por Deus nesses diálogos. Obrigado. Obrigado, então sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos então começar esse diálogo, né? Como eu já disse, o nosso tema de hoje é Encontre a coragem para viver com autenticidade. E aí, de uma forma bem democrática, tá? Na primeira pergunta eu vou deixar aí que vocês escolham quem quiser, tá? Quem quiser começar e tudo mais. Então, nossa primeira pergunta é: o que significa viver com autenticidade e como podemos perceber que estamos vivendo de forma autêntica? Sem muita briga, tá, gente? Pode escolher. Só para startar e abrir aqui a conversa entre os amigos, acredito que quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente está no caminho de ser autêntico. Esse é um caminho importante de a gente perceber, de reconhecer os próprios valores, reconhecer as nossas... A gente pode reconhecer fortalezas e fraquezas, inclusive. Mas estou pensando realmente em algo mais profundo. Quem eu sou? Esse é o dilema, né? Porque eu acho que a grande dificuldade é a gente se autodescobrir. Todos nós temos um nível de percepção e de conhecimento, mas talvez ainda esteja muito aquém de quem nós somos, né? Isso nós aprendemos na Seitianoye. E aí vem o mestre falando assim, viva com autenticidade. Aí, eu acho que é isso, né? Desculpa interromper aqui, né? Porque é um bate-papo. É isso, é se conhecer, quem eu sou. Mas não é um processo fácil, né? Não é, e acho que todo mundo está vivendo isso desde que nasceu. Sim. E vai continuar, até porque a vida é movimento e a gente está se movimentando, a gente é diferente a cada experiência que a gente vive. Então, onde está esse ser autêntico? É o ser quem eu sou, na minha essência, descobrir as minhas habilidades, aquilo que eu sei fazer super bem, que pode fazer feliz as pessoas à minha volta, aquilo que eu posso aprender. Sim. Não sei, acho que vai por esse caminho, né, Regis? Eu tenho certeza absoluta que, com carinho, eu vivo todos os dias. Saber como a gente se comporta, do que fala, do que do que pensa, é uma construção. Sim. Que, claro, ela se concentra, na minha opinião pessoal, acho que mais na adolescência, né? Você criança, sim, quando você se torna adolescente, você não sabe se usa uma calça jeans rasgada, ou se usa uma calça não rasgada, um tênis... Ou uma bermuda. Um tênis vermelho, amarelo, azul.
Eu acredito que tipo de música a gente escuta. Sim. Se todos os meus amigos estão escutando uma música X, mas eu gosto da Y, por que eu não posso escutar a Y se Sim. está todo mundo ouvindo a X? Então, esse senso comum do todo, né? A gente não passa na adolescência. A cena fica mais clara, né? A gente começa a perceber essa construção, né? Claro, isso desde a barriga, né? Mas a gente percebe isso mais latente quando você está na adolescência. E eu te digo, todos os dias eu tenho esse desafio gostoso, né? Não, e é interessante porque, assim, o fato de eu fazer parte de um grupo e de escutar a música que o grupo escuta, ou, sei lá, calçar o mesmo sapato, a mesma marca que a galera toda, não me torna menos autêntico. Não é isso, Exato. não é essa questão, né? Eu gosto de pensar que num jardim de flores, e como se todos nós, seres humanos, fôssemos... A gente poderia colocar todos os seres vivos, mas vamos falar dos seres humanos. Todos são diferentes como flores diferentes e vão desabrochar em tempos diferentes, com um perfume, às vezes parecido, mas tem um tchan ali, uma peculiaridade que o torna especial, o torna único. Então, todos nós, quando a gente percebe que a gente é único, que a gente tem esse mesmo valor da beleza, da flor e tudo mais, a gente veio da mesma origem, vai ficando mais agradável a gente perceber que tá tudo bem se eu não quiser ouvir a mesma música da galera, ou se eu não quiser colocar o mesmo tênis, sei lá. Eu não gostava de fazer as mesmas coisas que os outros, mas fazia parte dos grupos e era respeitada por isso, pensando na adolescência. Nunca tive um embate tão grande, a não ser com o fato de querer, de ser uma jovem grande. As moças eram sempre mais baixas e tal, e eu sempre fui uma adolescente alta. Então, isso também fazia parte do meu lado original, do meu lado ser autêntico, da minha família, da minha ancestralidade, tudo isso. Mas eu achava um horror ser grande. E essa questão corporal, né, de imagem, ela é muito importante. Hoje mesmo eu recebi uma pesquisa que o nosso amigo, o professor Paulão, lá de Brasília, mandou, falando sobre os adolescentes, que foi feita uma pesquisa e 60% aproximadamente dos adolescentes, em pergunta direta, assim, o que você gostaria de melhorar, se você pudesse, não sei o quê, era ser mais bonito. E aí é muito legal, muito legal não, né? Isso não tem nada de legal, mas é muito legal pra gente que reflete sobre o ser humano, né? Que na adolescência, muitas vezes a minha autenticidade eu acho que não é legal. O que eu sou, ou o corpo que eu tenho, as coisas que eu possuo, não são legais. Eu gostaria de ser parecido com o outro. E aí esse caminho leva a um negócio meio fora da casa, né? Mas respondendo a segunda parte da pergunta, né? Que foi como podemos perceber que estamos vivendo de forma autêntica, o mestre Masaharu Taniguchi, nesse livro dos jovens, ele traz uma dica assim, que eu acho que ela serve sempre para tudo. Ele fala de coragem, né? Então, quando você reconhece em você a própria coragem, isso é a prova de que você está sendo original. E aí, aquela pessoa que não gosta do corpo, que quer ter o corpo do outro, ou que se acha feio, não tem coragem ali, né? Tá o medo presente. E aí o medo, ele tem essa tendência de se comparar com o outro. Então, a gente precisa entender onde eu estou com medo e onde eu estou sentindo corajoso. Talvez o corajoso está mais ligado à minha autenticidade de filho de Deus, que eu sou perfeito e maravilhoso, e eu já reconheci. Isso. E onde eu estou com medo, não é que esse medo não seja uma coisa natural, mas é porque ainda não reconheci a essência da minha origem divina. Aí vem o medo, né? É que medo todo mundo vai sentir. Sim. É isso, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. A questão, pensando aí à luz dos ensinamentos da Seiichi Noye, é para além do meu estético, do meu corpo físico, tá para além disso, né? É reconhecer onde a gente está conectado, né? E de onde a gente veio. Esse é o quem sou eu mais
Sim. fundo mesmo. Né? E ele traz a coragem, ele extingue o medo. Sem dúvida. O medo ele vai sempre existir, mas o mestre fala, né, que o medo não pode nos paralisar. E aí, quando o medo ele é aquele medo que te paralisa, significa que a gente ainda não entendeu. Eu tenho medo, né? Então, eu tenho medo, por exemplo, sei lá, às vezes a nossa mente ela flutua, né? Então, eu moro em São Paulo, vocês também. Às vezes eu tô indo, sei lá, na padaria e vem um medinho. Eita, aquele motoqueiro que tá vindo, será que... Aí eu tenho o medo, por quê? Porque a consciência de que eu sou filho de Deus, perfeito, maravilhoso, e não sofro mal algum, de forma alguma, jamais, ela não tá muito clara na minha mente. E ele também é motoqueiro, né? Motoqueiro também. E a gente, quando pensa, motoqueiro também É aí começa a vibrar que somos uma só vida mesmo, né? E Sim. talvez ele tenha o mesmo pensamento. Quem que é esse moço que tá vindo É aí? isso. E aí cabe a prática religiosa, né? Na mesma hora que eu falo, não, todos os motoqueiros são filhos de Deus, eu sou filho de Deus, estou sempre protegido por Deus. Mas o medo, ele surge onde não há o reconhecimento Sim. ou a conscientização de que eu sou perfeito, protegido, filho de Deus, né? Então, esse caminho é importante a gente estar trabalhando. Que bom, gostei desse primeiro diálogo, nessa primeira pergunta, bem envolvente. Eu aproveitar, vou pegar um gancho, você comentou do livro dos jovens aqui agora, sobre essa parte que o mestre fala sobre coragem, e eu queria trazer aqui para a mesa, então, né, se vocês lembram de algum momento que foi preciso, que vocês... foi preciso muita coragem para ser vocês mesmos, assim, para seguirem algo que vocês acreditavam mesmo. Muitos momentos, na verdade. Passou o filme na cabeça. A vida no... Pode ser só um, não tem problema. Assim. Num segundo, se parar para pensar, por exemplo, quando eu decidi fazer o curso de espanhol, eu sou formada em letras, português e espanhol. A primeira coisa que eu ouvi da minha família foi espanhol qualquer um fala. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Porque é um idioma muito próximo ao português e tudo isso. E naquele momento eu precisava tomar uma decisão e assumir aquele ímpeto que estava no meu coração, um desejo que eu tinha, né, de um sonho que eu tinha de dominar aquele idioma e de trabalhar com ele e tudo mais. E foi curioso que daí foi assim, vamos prestar o vestibular, eu vou prestar o vestibular e eu vou nesse caminho. Então, mas é seu pai, né, que está falando, é uma pessoa de autoridade na sua vida. Ele não deixou de ser jamais e jamais vai deixar de ser. Mas quando a gente reconhece quem a gente é e sabe, a gente sente, a gente não está enfrentando a pessoa, um embate, não vai de encontro à pessoa. A gente vai com calma, um passo depois do outro, ao ponto de eu entrei no vestibular em 91, e em 91, 92, a gente teve o início do Mercosul no Brasil. Então, falar espanhol, naquela ocasião, era top. Então, naquele momento, até meu pai me apresentava. Essa é a minha filha, ela é professora de espanhol. Que legal, ponto alto, né, dessa decisão, né? Exatamente, e aquilo realmente foi uma virada e um entendimento de que há momentos em que, harmonicamente, de forma dócil e de forma corajosa e firme, com fé no desejo que a gente vai dando um passo, outro passo, outro passo. Se precisar fazer uma pausa, não tem problema. A pausa também traz transformações e a transformação traz mudanças importantes. Que me ocorreu aqui quando passou o flash todo, foi esse momento. Eu lembro quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe, eu quero ser engenheiro elétrico. Minha mãe, nossa, e a pequena, tipo assim, menos de 10 anos, ou 9, 8 anos, né? Eu quero ser engenheiro elétrico. Minha mãe toda orgulhosa, nossa, que bom, né, que você vai ser engenheiro elétrico. E aí hoje, né, nos altos dos 30, 40 anos, quando eu refleti sobre isso, né, quando eu falava para meus pais que eu queria ser engenheiro elétrico, eu falei, mas por que eu falei que eu queria ser engenheiro elétrico? Da onde eu tirei essa ideia? E aí eu lembrei, é claro, né? Eu tenho um tio que é engenheiro elétrico, formado pela Poli. Ele usava as roupas mais legais. Ele tinha os carros mais legais. Os melhores presentes era dele. E é claro que eu me espelhava, porque ele era elogiado, ele ainda continua uma pessoa maravilhosa, um grande exemplo para a família.
batalhador. Então, ele tinha esses atributos e a família toda, né, batia a palma. Tinha orgulho muito dele, sim. E é claro, acabei não fazendo engenharia elétrica. Isso que eu achei, não é uma questão de coragem, né? É uma questão de que você tinha uma decisão, né, convicta, você tinha orgulho daquilo, mas ao longo do tempo percebeu-se que eu gosto de matemática, eu acho legal pra caramba, mas não era o que vibrava para eu ser engenheiro, né? Fiz administração, depois fiz pós em marketing, então não tem nada a ver com engenharia, né? Apesar que hoje o marketing tem mais engenheiro do que publicitário, né? E pessoal de comunicação. De qualquer forma, acho que essa construção que acontece ao longo do tempo é muito interessante, né? Pela força do senso comum, né? Então, o senso comum às vezes dita muitas regras. Na época que eu fazia vestibular, que eu fiz vestibular, a moda era fazer publicidade, né? Eu pensei, será que eu tô fazendo publicidade porque está na moda fazer publicidade? Porque na novela, né? Os principais atores eram publicitários na época, donos, né? de agências, donos de agência, né? que vivia, né, com pessoas bonitas, né, os modelos, não sei o quê, e tal, aquele glamour que, ok, mas não é tanto assim, na verdade, no final das contas, né? Porque é uma questão profissional, uma coisa muito séria, né? Enfim, de qualquer forma, acho que essa reflexão foi muito legal de saber que eu não me tornei engenheiro elétrico. O legal é que quando a gente fala do dom, né? Acho que estamos falando de dom também, né? De alguma forma, o dom ou o ideal interno, que o mestre Masaru Taniguchi fala no livro dos jovens, ou o propósito individual. É interessante que assim a gente percebe que ele vai se desvendando, ele vai se revelando. Parece aquelas fotos daquela antiga máquina Polaroid, né? Que você ele tirava e não tinha nada. Não tinha você ficava nada, esperando. super moderno. Agora Tem ainda, E é no voltou, papel. Hoje é voltou, cara. Aí você tira lá a Polaroid e fica aguardando alguns segundos e ela vai se revelando ali aos seus olhos, né? Eu sei que é natural, principalmente na adolescência, a gente quer saber o que eu vou ser, o que eu vou fazer vestibular. Uma pressão, né? Mas naturalmente isso se revela, principalmente se a gente seguir a dica do mestre Masaru Taniguchi, que é viver o agora, né? Então é no agora que a gente vai revelar o nosso futuro. As dificuldades que se apresentam no agora, ela naturalmente vai nos levar à revelação do nosso verdadeiro objetivo. Agora, se a gente foge no agora das dificuldades que nos apresenta e acha que nossa vida não é essa, a vida certa é a do nosso primo, né? Que não foi o que o preletor fez, né? O preletor foi lá e ele tinha esse sonho, mas quando chegou o vestibular ele falou, o que se apresenta? É isso que eu vou fazer, e corpo e alma, dedicação, e naturalmente se revelou o ideal. E hoje, com certeza, a família inteira olha para ele e tem orgulho dele, que era exatamente o que ele gostaria de ter, e que hoje conquistou graças à individualidade dele, né? E certamente, pelo que aprendeu, pelo que viu e pelo que sentiu na convivência com o tio, deve ser o tio que dá os melhores presentes, deve ser o tio que é o bem apresentado e tal, a gente conhece. E por quê? Essas experiências, elas são valorosas na vida, elas deixam impacto, elas marcam a nossa existência. Isso é o mais legal. Veja, quando eu saí da sala de aula, fui professora e tomei coragem para assumir um outro desejo interno. Depois de ter uma carreira sólida, tanto em escola como em multinacional, dando aula de espanhol, uma carreira bastante equilibrada, com pessoas que hoje estão em altos patamares em grandes empresas, eram meus alunos, e falar, vou trabalhar na Seitianoye do Brasil e agora essa parte profissional, cumprir minha missão. Você é louca! Porque vem uma coisa assim, né? Mas quando a gente está falando em ter coragem para viver aquilo que a gente sente que está dentro da gente, a gente sente que é algo maior, né? Tem algo para transbordar. É isso. Eu vou. Claro que a gente partilha, a gente tem família, né? A gente pergunta o que vocês acham e tal. E quando você estava falando disso, estava pensando exatamente nisso, né? Família. Eu sempre fui meio medroso, né? Falei aqui do medo, não sei o quê, porque é uma convicção que eu venho trabalhando, porque eu sempre fui meio medroso na minha vida. E eu acho que nesse processo, né? Agora eu tô há 20 anos casado com a Sheila, a preletora Sheila, maravilhosa. E ela sempre foi a pessoa que me infundiu coragem.
Então, Legal. quando você fala nesse processo, né, quando você conversa e você tem uma pessoa, né, que você construiu ao longo da vida, que você pode chegar e falar assim, cara, tô pensando em fazer isso, mas tô morrendo de medo. E ela chega e fala, não, você tem que fazer, vamos fazer e vai dar certo. Isso é maravilhoso, né? E eu acho que, no fundo, todos têm pessoas assim, anjos assim, só que às vezes a gente não criou esse hábito de compartilhar, né? Com os mais próximos, obviamente, com as pessoas de confiança. Então, o meu medo eu transformei muito em coragem em várias áreas da minha vida, não em todas, mas em várias áreas da minha vida, graças à companheira que a vida me trouxe, né? Que Deus me trouxe. E é legal você estar falando, às vezes o amigo que está acompanhando a gente, ele até quer dar aquele incentivo para o seu parceiro, para o seu familiar, e ele também fica com medo, até pensando nas consequências. Se eu falar e depois não der certo. E, na verdade, não é esse o caminho, né? A gente tem que estar apoiado no que é realmente sólido. O que é sólido e que é imutável é a nossa natureza divina. A gente tem que estar apoiado em Deus, em oração. A gente partilha com Deus Pai primeiro. Sim, total. Totalmente entregando a nossa vida nas mãos dele, separando e discernindo o que é daqui e o que é de lá. Sim. E aí entregando a nossa vida. E aí, se você tem um amigo, o seu cônjuge, o seu filho, e você vai ser essa pessoa que vai apoiar, vai incentivar, seja essa pessoa, né? Não recue, porque tem ali algo para brilhar grandiosamente e às vezes precisa só desse... da Sheila na vida. Não, e assim, no nosso caso, vou abrir um pouquinho aqui, né? No nosso caso, a Sheila sempre apoiou algumas coisas, outras não. Tem coisas que ela fala, não, acho que não vai dar certo e tá tudo bem. Essa é autêntica, né? É isso, né? Mas o mais legal é que ela fala assim, vai, tenta, se der errado a gente supera. Eu acho que esse estar junto é mais importante do que eu tenho certeza que vai dar certo. Assim, vamos junto, viveu agora, né? Não se sabe, né? Não se sabe. E Então, a vida é acho de que, experiência, né? Acho que um ponto importante, né, na construção dessa autenticidade, quais são os vetores que levam a pessoa a ter essa autenticidade? O livro dos jovens foi citado, né? Então aqui eu trazer aqui o livro dos jovens também, que é a minha cartilha, é o meu manual. Tenho tranquilidade e certeza em dizer. E não é à toa que o mestre fala no primeiro capítulo sobre sonho ideal. Sim. Então eu tenho aprendido com o mestre Masaru Taniguchi que essa autenticidade ela é construída com base no sonho. Um sonho sincero. Um sonho no qual, né, o Pretor Nebo falou também em relação a talento. Sim. Então quando a gente conjuga o talento que a gente vai reconhecendo ao longo do tempo, mas esse rumo que é o sonho, são os dois vetores que eu penso que fortalece, né, que abastece essa forma autêntica de sermos. Então, se eu tenho um sonho, né, para ser, como nós temos aqui a história do primeiro astronauta brasileiro, o sonho dele desde pequeno, ele estava encantado sempre com o céu. Né? A história que eu aprendi ali com as minhas filhas, ele tinha esse deslumbre pelo céu, pelo universo, né? E o cara se tornar o primeiro astronauta brasileiro, percebe? Imagina, um cara do interior de Bauru, sabe? Se tornou um astronauta, o cara marcou a história. Ele é muito aquilo, a gente percebe que ele vive aquilo. Ele nasceu com aquilo. Então, por exemplo, para concluir, assim, a questão de ser jogador de futebol também, que muitas vezes a gente critica, né? Eu fiquei pensando, imagina você sendo jogador de futebol da seleção brasileira, no Maracanã, lotado, e todos gritando o seu nome. Tem que ser muito autêntico. Aquilo tem que ser muito verdadeiro. Porque se aquilo não é verdadeiro, você não consegue dar um passo no gramado. Você imagina dar passe, consciente, chutar para o gol, para fazer gol. Aquilo precisa ser muito mais do que uma vontade. Então, conjugando talento, mas um sonho sincero, a coisa funciona. Você me lembrou uma coisa muito pueril, assim, há uns 2 anos, sei lá, pouco tempo, eu fui para o Beto Carreiro. E lá eu fui assistir o show dos carrinhos. Hot Wheels. Hot Wheels. Fui assistir o show dos carrinhos. Talvez o amigo já tenha assistido. Showzaço. E aí, uma loucura, né? Pirueta e vai. É como se o carrinho pequenininho, ele é o carro de verdade ali. E aí terminou o show, eu fiquei ali, eu falei, eu quero ser piloto Hot Wheels. Quero ser piloto Hot Wheels. E
Pelo movimento e pelo que ele provoca na gente, que provoca Meu filho realmente de 4 uma emoção. anos recentemente foi lá e agora todo carro que ele vê passando rápido, ele fala, pai, ó o Serginho, porque o personagem Que é o é o Serginho. Porque ele mobiliza, realmente provoca na gente uma emoção. Depois eu entendi, na verdade, tudo que me provoca emoção me faz querer agir, e aí eu tenho que saber filtrar, saber discernir mesmo onde é que está a emoção, onde está o vetor que eu vou seguir, qual que é o caminho que eu vou seguir, que é verdadeiro, que é autêntico, que não é espelhado no que todo mundo faz ou no que eu vi e achei legal. Mas é algo que vai trazer de mim o meu melhor. Eu sou ótima motorista, mas eu entendi que não é para ser pilota Hot Wheels, mas para fazer uma boa condução. E eu estou feliz com isso. Mas pode ser que ao longo da vida, daqui para frente, eu ainda tenha novos sonhos, novos despertares, novos chamamentos, e aí eu vou para eles. Eu tava olhando aqui o livro dos jovens, né, que quando a preletora Yara estava falando, e o preletor Regis também, eu lembrei aqui do prefácio, né, o livro dos jovens. Posso fazer uma propaganda? Chegou o seu momento de merchan. Momento merchan. Esse livro aqui é um dos livros mais lidos dentro da bibliografia da Seichonoye, sem dúvida alguma. E aqui já foi publicado em vários idiomas, né? E no Brasil a gente já passou de 300 mil exemplares vendidos. E agora, por conta dos 70 anos da Associação dos Jovens, que está completando esse ano de 2025, foi lançada uma edição especial. E esse livro está muito especial, né? Capa dura, tem marcador aqui de página, tem uma brincadeirinha aqui, o pessoal do marketing, inclusive, lá da criação do Predator Regis, criou uma brincadeirinha com os cavalos correndo e tudo mais, mas o que importa é o conteúdo, né? E aqui ele tem o prefácio e a introdução. Eu estou fazendo merchan porque eu vou falar, né? Que eu aprendi a ler esse livro, eu não gostava muito de ler. E quando eu comecei a ler esse livro, na Associação dos Jovens, me falaram assim, não, esse livro é fácil de ler, ele parece grosso, mas ele é bem fácil de ler. Eu falei, me ensinaram a técnica de leitura desse livro, eu vou revelar agora para vocês aí que estão em casa. Ele tem prefácio, introdução e 18 capítulos. Então, são 20 capítulos. Desses 20 capítulos, 18 deles têm aproximadamente 10 páginas. E aí, 10 a 15 páginas, coisa que você lê aí em 15, 20 minutos por dia no máximo. Então, se você tiver uma disciplina de falar, eu vou separar 15, 20 minutos por dia para ler esse livro, em 20 dias você leu. Tudo bem que tem 2 capítulos que é um pouquinho maior, apesar de ser uma história bem legal, mas no máximo em 25 dias você lê esse livro. Então, é um livro que dá para ler aí mais de 12 vezes por ano, com certeza. E, na época, eu não gostava de ler e aprendi a ler dessa forma e comecei a ler. Então, fica a dica, pode adquirir aí no site, né? Nosso site da livraria, está à disposição. Mas não era disso que eu ia falar da introdução, aqui, né? do prefácio, na verdade, que o mestre Masaharu Taniguchi ele faz uma advertência para a gente, falando que esse mundo ele é regido por várias vibrações. E dependendo da vibração que você sintoniza, você começa a receber a inspiração divina, a inspiração do plano elevado, do mundo elevado de Deus, ou as interferências, né? Não seria inspiração, mas seria interferências de outras frequências, como medo, raiva, ressentimento, inveja, né? Nós estamos falando muito do que quero o do outro, ou quero ser como o outro. Então, tem pessoas que estão sintonizadas na inveja o tempo todo e acham que estão buscando uma elevação individual, mas ela está sintonizada na inveja, não vai dar. E por isso que essas emoções, né, quando você estava falando, me lembrou disso, a importância da oração. A importância de diariamente a gente ter um momento para entender que eu sou filho de Deus, mas que existe uma força grandiosa, a qual eu faço parte, mas que está no comando, no controle de tudo. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Porque, desculpa me alongar um pouquinho, né? Já falei do livro, mas acho que seria interessante trazer isso. Durante muito tempo, eu, como praticante da Seichonoye, me colocava numa situação que eu era o único responsável por tudo o que acontecia.
Isso é verdade no plano fenomênico. Mas quando eu descobri que tem um Deus Pai maravilhoso, uma força gigantesca conduzindo isso tudo, e eu aprendi a me conectar com essa força gigantesca com humildade, né? Por isso que eu acho que tem lá anular totalmente o ego. É uma transformação que eu ainda não consegui entender direito, mas é um processo muito gostoso de se viver, e só vive através da oração. Não tem como a gente não ficar feliz e não se sentir parte de tudo isso. Quando a gente mentaliza, né? Deus me protege, me guarda, me guia e me orienta todos os dias. Não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus através de mim. Então, Deus me guarda. Eu gosto de pensar sempre assim: Deus me guarda, Deus me guia, Deus me protege, Deus me orienta todos os dias da minha vida. Não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus através de mim. E aí, é parte. Eu também não entendo muito bem. Às vezes as coisas se encaixam de um jeito que as pessoas que olham de fora pensam: nossa, o Regis tem muita sorte. Nossa, olha o Aníbal, sortudo. Mas, na verdade, a gente está dando esses passos nesse despertar, nessa ampliação de consciência, né? Sim. Eu vou aproveitar que o Dr. Aníbal fez o merchan dele do livro, né? Para falar pro pessoal de casa, né? O pessoal que está assistindo, que nós temos, né, na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br, os livros, né, para adquirir. Além de ser um ótimo livro, né? Peraí, esse aqui. Além de ser um ótimo livro para ler, é um ótimo livro para dar de presente também, né? Então fica aí também. E caso você não queira adquirir pelo site, né, pela nossa livraria virtual, tem as nossas sedes também regionais, nossas associações locais, que lá no nosso site sni.org.br/onde encontrar, também você encontra uma pertinho da sua casa. E aí você pode também adquirir o livro, tá bom? E eu acho que nas livrarias presenciais tem um envelope, né? Tem. Presente, Um envelope bem bonito também, mas esse daqui a gente não trouxe porque esse não era muito spoiler, né? Então esse daí a gente deixa para quando você adquirir mesmo. Mas fica aí a dica também. Além de adquirir para você, né? Se você já tem, adquirir essa nova versão também, né? Pode adquirir também. Ou também dar de presente, que é um ótimo presente. E aí, aproveitando aqui, né? A gente falou sobre se comparar um pouco, né? O Dr. Regis comentou de se ver, né, no tio e tudo mais. E, atualmente, na sociedade em que a gente vive, né? Muitas vezes a gente precisa usar alguns tipos de máscaras, né? Para que a gente possa se encaixar em determinados lugares ou até mesmo para agradar os demais. E aí, essa daí eu vou passar para o Dr. Aníbal, tá? Será que é realmente necessário agir dessa forma, Dr.? Como a Seita no E nos orienta neste caso? Nós somos um só, criado à imagem e semelhança de Deus, nascemos com um propósito de manifestar Deus. Quando a gente fala de máscaras, né, a palavra máscara eu não gosto muito porque eu acho que me remete, aí talvez seja uma coisa minha, a um personagem artificial, criado. Né? Tá se escondendo, né? Tá se escondendo, Então, nesse sentido, se você usa máscara, tire todas essas máscaras e joguem fora. Porém, eu entendo que a gente tem personas, podemos dizer assim, ou, por exemplo, eu tenho horas na minha vida que eu sou filho. E aí eu sou filho, é minha mãe. E aí é minha mãe e eu, é o nosso relacionamento. Tem horas que eu sou pai. Eu e meus filhos, é outro relacionamento. Tem hora que eu sou o namorado da minha esposa, é outro relacionamento. Tem hora que eu estou sendo entrevistado, tem hora que eu estou entrevistando. Tem hora que eu estou falando com brasileiros ou comemorando um aniversário, escutando um samba. E tem hora que eu estou num jantar de gala. E isso não é máscara, isso é se comportar adequadamente ao momento atual, hora, lugar e pessoa. Então, e aí tá tudo certo. Agora, quando eu tento ser aquilo que eu não sou, ou tento parecer, por exemplo, a palestra do Dr. Regis, a palestra da Yara, são palestrantes maravilhosos. No momento que eu tentar copiar uma palestra deles, eu vou ser um péssimo preletor. Porque eu não vou conseguir nem fazer o que eu tenho como dom e nem vou conseguir imitá-los, né? Então, é não querer ser o outro. Mas fala bastante disso nesse capítulo desse livro que a gente está usando como base, né? Seja uma pessoa autêntica original. Ele fala bastante sobre isso.
Não tente ser uma cópia do outro. Você tem algo que só você tem. Muito, muito louco isso, né? Ninguém pode ser eu, cara. Tem noção do que é isso? Não, isso é incrível. E a responsabilidade que isso me dá, porque ninguém pode ser eu. Só eu posso ser eu. Isso é muito bom. Então, nesse sentido, eu entendo que é natural. Só eu posso ser eu, filho. Se eu tivesse um irmão, ele também não pode ser. Você não precisa vestir a máscara do seu irmão para ter o que você deseja naquele relacionamento. Não precisa. Você é você. E se tentar, vai dar ruim. É verdade. Eu acho que do capítulo, né, Seja uma Pessoa Autêntica e Original, logo no comecinho, o mestre fala, se vocês vieram a este mundo é porque vocês têm cada qual uma missão própria a cumprir aqui. Assim sendo, cada um de vocês deve procurar ser original, autêntico. Seja qual for o empreendimento que vocês vão realizar, seja qual for o caminho que pretendam seguir, não se contentem em apenas igualar-se aos outros. Ressaltem claramente a sua originalidade. Não imitem os outros. Aí ele vai falar, jamais pensem, o fulano fez isso antes de mim e teve sucesso. Sim. Por isso, basta eu proceder exatamente como ele. Isso. Então, veja, eu estou vivendo uma experiência pessoal que é interessante. Eu estou vivendo uma nova experiência profissional num novo setor que foi precedido, né? Tinha uma gestão extraordinária. Extraordinária. Eu poderia fazer tudo igual. Tudo igual. É isso. Mas aí não sou eu. É isso. Aí não sou eu. E não significa desrespeitar o que foi feito. É a sua missão. Exatamente. A gente tem uma missão a cumprir, então se eu estou vivendo o agora, eu vou olhar com essa perspectiva. Veja, eu concordo, eu entendo que é o que o ensinamento da Seiichi-no-Ie nos orienta, com relação a essa adequação tríplice. Sim. Eu respeito o lugar onde eu estou, eu respeito as pessoas com quem eu estou, né? Eu respeito o tempo em que eu estou, talvez lá no passado eu falasse de uma outra forma. Total. Mas agora existe uma nova maneira de falar. Às vezes, para a gente que é pai, a gente tem uma referência do passado e a gente custa um pouco a entender a referência dos filhos, fecha parênteses, né? Mas isso é diferente, essa adequação, ela é diferente de a gente ser a gente mesmo. Essa adequação é a gente mesmo. É a gente mesmo. É a gente mesmo. Sob determinadas circunstâncias, somos nós. Fazendo a gestão de pessoas, conversando com os filhos. Pode ser que com a pessoa da nossa equipe eu não vá contar historinha igual eu contava com as minhas filhas, mas a gente vai falar de coisas de uma outra forma. Isso não é usar máscara. Eu acredito que se eu tentar ser igual o Pedro, aí vai ser outra coisa. Aí está fora de cogitação. Mas a gente não pode deixar de ser a gente mesmo. Se a gente é gentil, não é porque agora eu ocupo uma função diferente que eu vou deixar de ser gentil. Uhum. Se eu sou empático, essa é a minha natureza, sim, não é porque eu tenho uma posição hierarquicamente superior ou o que quer que seja. Eu vou deixar de ser empático. A minha natureza de sentir eu e o outro como uma só vida, ela deve permear todas as esferas da nossa vida, independente da adequação que a gente tenha que fazer, seja de linguagem, seja de comportamento. Faz parte do processo, faz parte do game. Eu entendo que uma vez eu escutei uma palestra do Dr. Roberto Kito Fujiwara que me fez fortalecer essa ideia da autenticidade que eu tanto busco todos os dias. Ele falou assim, imagina um arco-íris com uma cor só. Não faz nenhum sentido. Imagine todos sermos psicólogos. Imagine todos sermos matemáticos. Então, essa diversidade, né, é que deixa realmente essa interação de que outros somos uma só vida interessante. E olha só que interessante, na Seiichi-no aprendemos que o nosso destino é formado por 3 partes. Né? Então, a contribuição dos espíritos elevados, nossos antepassados, ao nossas vidas passadas, né? E o livre-arbítrio. Então, essa liberdade que Deus nos deu, e o professor Massalambo escreve, né? Se me fala melhor no canto, em louvor ao Bodhisattva, que reflete do mundo, que a liberdade é o maior presente que Deus nos deu.
e por conta dessa liberdade temos o livre-arbítrio de manifestarmos Deus em todos os dias. E aí, Pretor, você estava falando em relação à oração, né? Então, é um exercício que eu, sendo praticante do ensinamento Seichonoye, faço todos os dias, que é a meditação Shisokan, faço todos os dias com muito carinho, e é muito importante para mim, justamente para escutar essa voz de Deus, dizendo, Regis, parabéns, esse é o caminho certo. Ou, Regis, tenha atenção, porque tem muita vaidade, sim, tem muito ego, tem muitas questões que não só não é você, como também não é bom, né? Então, essa conversa da voz de Deus me ajuda a poder moldar, né, essa minha personalidade, a forma autêntica que eu sou. E quando eu escuto essa voz, me sinto tão bem, porque eu percebo que é um caminho aberto e livre, iluminado, porque como Deus não erra, e eu escuto, eu escutando Deus, se eu opto, né, porque a vaidade, ela muitas vezes, né, dos 5 sentidos, ela atrapalha, e confesso a vocês. Então, quando eu sinto a voz de Deus, no caminho que eu devo seguir, eu sinto essa autenticidade, essa liberdade, e eu sinto que estou seguindo a vontade de Deus, né? No Shinsokan, né? Já não sou eu quem vive, já falamos essa frase, né? Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Então, essa frase pode nortear a gente nessa busca de sermos autênticos. Eu estou aqui sorrindo porque quando eu estou nas minhas orações, nas minhas práticas, e eu abro meu coração para ouvir, né? É interessante, a gente abre o coração para ouvir. Às vezes eu ouço um Dona Yara, Dona Yara. Quando o Pretor Regis estava falando, Deus está carinhoso com ele. Às vezes eu tomo umas broncas. Não, eu também tomo muitas broncas. E aí, até, bom, acho que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou compartilhar, né? Então, conforme a Pretor Yara estava falando, em relação a esse convite a trabalhar na Seichonoye. Então, confesso que não fazia parte do meu plano no passado, né? E aí, quando a gente recebeu esse convite, né, do Pretor Carlos Alberto da Silva, e sobre a autorização da professora Maria, que na época era diretora-presidente, e aí o Pretor Carlos Alberto, que eu carinhosamente chamo ele de presidente, ele falou, Regis, eu quero que você... eu vou te fazer um convite, mas eu não quero que você fale não. E aí, pensando pressão, ainda, né, naquela questão da coragem que você falou, sabe? Da pergunta, né? Então, e aí fez o convite, né, para a gente assumir esse posto sagrado que hoje, feliz, né, nosso presidente Aníbal está comandando a JSI. Estou muito feliz, viu, Aníbal, por você ser nosso presidente. E aí, quando ele fez esse convite na época, sabe, eu relutei, porque não fazia parte do plano, apesar de ser uma missão, nossa, sagrada, né? E aí, no carro para Ibiú, na mesma semana, eu estava indo fazer, né, uma palestra, eu fui convidado para ser um dos orientadores, e no caminho me veio algumas vozes, e essas vozes foram me norteando no seguinte aspecto, que essas vozes falaram para o Dr. Aníbal? Justamente, se, né, meus anjos também não são tão bonzinhos. Não, são bons, eles são bonzinhos, aliás, né, no sentido de... Mas foram firmes. Foram firmes comigo. E ele falou assim, você é uma enganação, Regis. Você é uma enganação, você é uma mentira, você é uma farsa. Você não é nada que você fala e o que você age. Você é uma vergonha. Você precisa tomar mais atenção com suas posturas e como você pensa, fala e age. E aquilo começou a me consumir. E esses anjos não falavam assim, você tem que ser presidente de jovens. Não, falavam assim, você é uma farsa. Você não é condizente com o que você busca na sua essência. E aquilo começou a me consumir, eu comecei a chorar, comecei a me purificar, comecei a pedir perdão para o mestre, pedir perdão para os meus antepassados, né? Pedir perdão para o Shomiyoshi Matsuda, para todos que foram os grandes mentores da minha vida, no sentido assim de estar aqui. Eu existo por causa da Seichonoye, meus pais se conheceram na Seichonoye. E aí, quando terminei o percurso, chegando até a Academia de Ibiúna, me acalmei, aí eu me envolvi totalmente no seminário e não pensei mais sobre isso, essa questão. E ao longo do tempo, nas orações, me veio muito forte, seja autêntico, original, cumpra o seu papel, né? Faça o que tem que ser feito. Então, graças a Deus, foi me dada essa oportunidade, né? E eu tenho certeza absoluta, eu não tenho mínima dúvida que eu estou passando
na Seitione do Brasil, um dos melhores momentos profissionais da minha... Eu tenho certeza, sabe? É por mim e pela minha família, que é muito sagrado essa oportunidade que foi me dado, né? Eu todos os dias eu quero honrar isso com autenticidade. Com autenticidade. Às vezes, talvez eu sou muito autêntico demais, né? E isso também tem o seu preço. Sim. Eu tenho certeza que estou falando. Então, também essa calibração, né, de você tomar cuidado, né, de você achar que está sendo muito autêntico. Sim. Às vezes você está sendo muito invasivo, às vezes não. Aí você já está sendo invasivo, não é que às vezes, você já está sendo invasivo. Então, esse equilíbrio é na meditação Shinsokan, é nas práticas, é na leitura de livros como esse, o livro dos jovens, que é o meu guia, que é o nosso guia, nos ajuda realmente a gente sermos Sim. a vontade de Deus, né? É que no capítulo ele fala tão lindamente sobre a gente usar a nossa inteligência criativa, usar a nossa imaginação, usar todo o nosso potencial e faz parte. Quando a gente fala, às vezes a gente está invadindo, o caminho do meio é sempre o melhor caminho. O caminho do meio Sim. é o equilíbrio, é o que respeita a nossa natureza divina, respeita a natureza divina do próximo Sim. e traz o que é melhor para todos, para a comunidade, para o lugar onde a gente está. Mas quando a gente tem uma ideia e ela vem dali de dentro, às vezes a gente tem que colocar mesmo na mesa, porque talvez não seja dessa forma que ela vai ser aplicada, mas é com a mão de Deus, através dos amigos, do time, do grupo, e às vezes em casa. A gente tem coisas, tem uma ideia legal em casa para fazer. Ai, mas se eu falar, minha mãe vai ficar brava. Mas se eu falar, meu pai não vai gostar. E, às vezes, era só necessário ter compartilhado para que outras novas melhorias sejam feitas e aí a gente possa fazer um mundo melhor. Eu costumo dizer que tem um tipo de conversa em casa, que é a conversa que eu chamo de passe-me o sal. A gente não precisa discutir, porque, às vezes, a gente tem esse lado criativo, esse lado de... imaginativo e coisas que a gente pode fazer em casa que são bem legais. Põe na mesa. Puxa, seria tão legal se a gente viajasse para Dubai, né? Me dá o sal, por favor. Mudei de assunto, joguei ali na mesa. O que você está falando? Que legal. E, de repente, as coisas vão fluindo de forma natural e aquilo que parecia impossível se torna possível, viável. Estou colocando qualquer exemplo, mas o amigo já entendeu. É uma questão realmente de a gente não se limitar a entender que a gente é o infinito e que a gente tem Deus impulsionando a gente a todo tempo e a gente vai ter sempre um parceiro, a gente pode ter Sim. sempre um parceiro à nossa volta que vai nos impulsionar. Essa questão da autenticidade, quando a gente passa um pouquinho do limite, né, achando que eu sei tudo e tudo mais, o mestre faz uma ressalva logo depois do texto que a projetora leu, né? Ele fala assim: naturalmente, os métodos utilizados pelos predecessores serviram de exemplo e oferecerão muitos pontos de referência. Então, é importante que onde você está, você tenha esse hábito de troca, de conversar, né? Isso aqui, sei lá, você está gerindo um grupo. Aquele grupo já é maduro e já passou por várias coisas que você pode entender e não repetir, né? Sim. E talvez você entende e sente no seu coração que você tem que ir por esse lado, e nessa conversa você entende que, talvez não é bem esse lado, é um pouquinho mais pro lado. E dá certo, né? Então, é respeitar os antecessores, mas não se limitar ao que eles fizeram. Acho que Sim. essa é a mensagem, né, que o mestre traz aqui Sim. da autenticidade. Isso em tudo. Eu tenho um filho lá em casa, né? 8 anos, o mais velho, o Heitor, ele adora cozinhar. Faz bastante tempo e assim, desde pequenininho. Acho que desde a pandemia, né? Que a gente ficou muito tempo dentro de casa. E aí ele aprendeu a cozinhar, ele gosta, ele faz, sei lá, o omelete dele, de manhã ele faz a tapioca. E ele se vira lá. E ele tem o hábito de misturar uns ingredientes que quando ele fala, eu falo, não vai rolar, filho. Ele fala, pai, eu acho que vai. E aí, por a gente conhecer a Seitione, eu falo, então tenta. Eu, na minha cabeça, assim, certeza que vai dar ruim. E às vezes dá certo, às vezes dá muito certo. Então ele inventa uns negócios, por quê? Porque ele sente que tem
vem do íntimo dele de tem que fazer aquilo. Tem feeling. Tem feeling. E eu não tenho nenhum feeling para isso. Então, eu não posso também ficar interferindo no feeling do outro, sabe? São experiências que a gente tem que respeitar aquele que sabe, mas se a humanidade fizer somente aquilo que sabemos, nós não vamos evoluir. E se a gente não reconhecer que tem o infinito dentro da gente, Sim. a gente também vai ficar sempre no mesmo lugar. Vai ficar raso, né? Fica, e porque assim, tem aqueles ditados populares, em time que está ganhando não se se mexe, né? Como que é, se melhorar estraga, esse tipo de colocação realmente é limitante. E a Total. gente ouviu isso muito tempo da vida. Então, é hora de realmente ressignificar, dar basta no que tem que dar basta, colocar de lado aquilo que não tem que usar e seguir com determinação, com coragem. Eu acredito que aí sim se abre um universo de felicidade, prosperidade e abundância na vida, né? De novo, né, a gente está usando como base aqui o livro dos jovens, né? O professor Regis comentou também sobre várias coisas que tem aqui dentro do livro dos jovens. E aí me fez lembrar que dentro daqui do livro tem uma parte que o mestre traz, né? Ele fala bastante sobre a questão da missão, né? A nossa missão de vida, a nossa missão. E aí eu queria trazer aqui, né, perguntar para vocês, como nós podemos enxergar essa ideia de missão de vida? Daí a gente pode sortear? Ou começa, professor Regis? Tem alguns que têm o privilégio de poder identificar isso antes, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, que é a educação, né, que a gente recebe dos pais. Claro que todos os pais desejam o nosso melhor, isso é uma coisa certa, né? Então tem a influência dos pais, tem a questão da tradição da família, uma família de advogados, né? Aí a pessoa, o bisneto se julga, né, na condição de continuar com a tradição da família, aquela questão toda. Tem influência dos amigos. Então, esse encontro, né, da minha missão, do que eu tenho que fazer, está muito calcado em como consigo beneficiar as pessoas, né? Porque isso é tudo muito bonito, falar porque isso é muito, muito forte no ensinamento da Seita Uno, beneficiar as pessoas. Então, hoje eu tenho cada vez mais certeza de que esse é um ponto fundamental para a gente encontrar a missão de vida, né? Não sou eu, é o mestre, os mestres, Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, Sagrado Mestre Seijo Taniguchi e o professor Masamu Taniguchi nos orientando sobre essa missão de vida, que é o quê? Beneficiar o maior número possível de pessoas. Se eu encontro um local, seja profissional, social, familiar, onde eu consigo ter esse espaço, a missão de vida fica muito mais clara. E é bem interessante, quando você consegue atingir esse ponto, você transcende. Eu quero dizer o seguinte, quando você está na missão de vida, você não sente calor, não sente fome, não sabe se o tempo, você não sabe se bateu o horário do trabalho ou não. Você transcende as questões materiais porque você está muito acima dessa condição que agora o fenômeno te coloca. Porque você está na missão. Quando você está na missão, você não consegue ter nenhum tipo os 5 sentidos ele colocado de lado. E quando você sente, quando você se percebe nesse momento, eu acredito que esse seja o momento que você encontrou a missão de vida. Do ponto de vista profissional, bem verdade, né? O leitor Regis falou que algumas pessoas já identificam muito facilmente qual é o dom que tem, a questão da família, enfim. Tem 3 colocações para fazer aqui. Primeiro, vamos imaginar essa família de advogados. Mesmo sendo uma família de advogados, você vai continuar sendo você e vai ser autêntico e original. É interessante que o mestre fala muito categoricamente nesse mesmo capítulo. Sejam novas pessoas, independentes e autênticas. Somente assim será sentido o nascimento de vocês neste mundo. Sejam vocês mesmos e não a cópia exata de seus pais, seus avós, seus professores, seus predecessores ou personagens famosos. Vocês devem cultivar uma inteligência criativa, manifestar seus próprios talentos e ser donos de um caráter marcante e bem pessoal. E aí você pode continuar lendo o restante do trecho, que é impressionante.
impressionante. O mestre está, assim, parece que ele está dando um chacoalhão na gente. E tá tudo bem, você é advogado, sinto que esse é o meu chamado, mas eu vou ser eu. Eu vou descobrir onde estão os meus desdobramentos na carreira e vou seguir e tá tudo bem. Vai ter gente que vai falar, não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer. Isso E é aí, total. Então, a orientação aqui é, faça o que tem que ser feito neste momento. Boa. O que você tem que fazer agora? Você tem que ir lá e perdoar uma situação? Vai lá e perdoa. Você tem que ir lá e arrumar sua cama? Vai lá e arruma sua cama. Você tem que parar e ler um livro? Pare e lê um livro. Então, nesse momento, enquanto você está construindo e expandindo a sua forma de pensar, o que você tem que fazer? Como é que você tem que agir? O que a Seiichi no Ie orienta? Faça o que tem que ser feito agora, porque agora é o momento. Eu acho que eu entendo muito por essa linha também, sabe? Cada um nasce num contexto importante para aquele contexto. E aí, às vezes, a gente vê jovem... Vou utilizar aqui o exemplo que está sendo dado dos advogados, da família dos advogados. E, às vezes, tem aquele jovem que fica desesperado, assim, mas eu não quero ser advogado, meu pai quer e a família inteira quer, não sei o quê. E ele fica vivendo um futuro que não existe. Acho que esse é o grande problema. E quando ele pega essa orientação, cara, se hoje sua família é dona de um escritório de advocacia, e mesmo que você não queira ser advogado, mas o que te apresenta hoje é isso. Então, se dedique ao que está na sua frente. E, naturalmente, você vai encontrar tempo para se especializar, ou, naturalmente, a vida vai te trazer outras variantes que você vai conseguir construir. Agora, se você simplesmente parar com um pensamento do futuro, onde eu não quero ser isso, e ficar viajando na maionese, porque eu vejo muita gente viajar nisso e criar conflitos familiares por conta de não viver o agora. Quantas pessoas, às vezes, começam no escritório da família, seja do que for, e depois ali ele se desenvolve como um gestor ou como uma outra área que vai se revelando, porque o nosso dom ele se revela, depende da dedicação ao agora. E aí, para fechar a minha parte aqui nessa linha, que eu sei que o tempo deve estar quase no final, eu quero muito falar de 2 capítulos que, na minha visão, ele ajuda, 2 capítulos do Livro dos Jovens, que ajuda nesse processo de revelar nosso dom. Porque eu sou dessa aí, né? Na minha família não tinha nenhum advogado, não tinha, na verdade, ninguém que era formado em curso superior. As aspirações, se eu olhasse para os amigos e para as coisas, não tinha como sonhar muito. Não tinha. Não tinha referência perto da minha casa. Parece loucura isso hoje. Você fala, mas não tinha. Eu não conhecia nenhum amigo que tinha um pai que era formado na universidade X ou Y. Não existia. Essa era a minha realidade. E o mestre Masaharu Taniguchi conseguiu me tirar dessa realidade e hoje eu tenho minha formação, sou pós-graduado numa universidade de primeira e tudo mais, mas graças a esse ensinamento básico que está aqui no capítulo 5 e no capítulo 13. Não sei se eu falo os títulos do capítulo ou deixa na curiosidade. Deixa na curiosidade. Capítulo 13, capítulo 5 eu vou falar, que senão, pessoal... Mas ele fala de dificuldade. Então, no capítulo 13, ele fala a força que as dificuldades fazem nascer em nós. E no capítulo 5, ele fala a força espiritual que se desenvolve enfrentando as dificuldades. Então, se a sua vida, eu vou falar para quem está nos ouvindo aqui, se a sua vida está cheia de dificuldade, saiba que você é um baita de um sortudo. Você está tendo a oportunidade de transformar a sua existência. Eu não estou falando dessa encarnação, estou falando da sua existência que às vezes em várias encarnações você está tendo a oportunidade. Então, agradeça as dificuldades que você tem. Óbvio, não é para ficar se chicoteando. Para isso, leia esse livro, capítulo 5, capítulo 13, você vai entender como que você vai transformar a sua vida. Tem uma coisa, eu falei que eu ia falar 3 coisas. Tem uma questão que a gente falou muito do acadêmico, mas nem sempre as coisas estão no universo acadêmico, né? E hoje em dia, com as mídias sociais e uma série de desenvolvimentos que aconteceram, inclusive no universo da tecnologia, pessoas que aprenderam sozinhas mexendo no processo. Então, na verdade, é olhar, analisar, gostar de pesquisar, todas essas habilidades, essas
referências que a gente tem, que estão em nós, que a gente pode aprender, o estudar, o ler, o investigar, eles estão independentes do acadêmico. Olha, falando aqui uma pessoa formada também, não estou falando contra, mas estou querendo dizer que o ser autêntico não é fazer o que todo mundo faz, nem ter o diploma que todo mundo tem. É ser você mesmo, manifestar sua natureza divina de filho de Deus no aqui e no agora da melhor forma possível, porque certamente já é a diferença você ser você mesmo. Né? Sim. Me lembrou muito, você falou agora uma coisa, Yara, porque eu já até falei isso aqui uma vez, da questão da formação, né? Quando a gente sai da escola, hoje em dia, a gente já tem que pensar em alguma coisa, né? Qual faculdade fazer, qual universidade, qual é o curso que você vai fazer, qual é a universidade que você vai entrar. E você tem 17 anos, isso, né? E quem você vai ser? Quem é que você vai ser e qual é a empresa que você vai ser dono, tipo assim, né? E quando eu tava... Eu tinha uma ideia do que eu queria, mas eu não tinha certeza, né? E aí, quando eu saí da escola, eu não entrei diretamente na faculdade. E aí eu ficava assim, putz, todo mundo já tá na faculdade e eu não. Putz, né? Ficava pensando nisso antes. Eu acho que é muito de viver ao agora. Depois eu fiz cursos que não tem nada a ver hoje com a minha área, né? Só que eu aprendi nesses cursos, né? Coisas que depois eu pude usar hoje na minha área, no meu na minha graduação e tudo mais, né? Então é esse, o viver agora, essa questão de ir com calma, né? Tem aquilo ali no momento, então beleza, eu vou fazer aquilo ali no momento. Depois eu penso, né? Ou eu vou pra frente para tentar fazer aquilo, o que é realmente a minha missão, digamos assim. Sim. Eu só ia complementar nessa questão da dificuldade. Eu bato nisso, eu acho que a dificuldade é o nosso grande professor. Ninguém se torna especialista em finanças se não tiver passado por problemas financeiros. Não existe. Você pode procurar todos os especialistas em finanças pessoais, foram pessoas que em algum momento da vida deles passaram por dificuldade financeira. Ninguém se torna especialista em algo que não viu como uma dificuldade e teve que ir lá e transpor. É isso que o mestre traz. Então, assim, eu entendo a questão. Não estou falando acadêmico, não, acho que é mais amplo, é assim. O que você tem que te dificulta na sua vida? Isso é um grande professor. Quando você entende isso, naturalmente você expressa seu dom. Essa é uma visão aí. Mas a gente também aprende com a experiência dos outros. Claro. Então a gente precisa... Com a dificuldade que os outros viveram. Então, eu não preciso passar por essa. Necessariamente eu não preciso. Não. Então essa é uma questão importante de a gente pontuar para não fechar aqui, entendendo. Então eu tenho que passar pela financeira também, porque senão eu vou aprender, não é isso. Não, porque cada um tem uma missão diferente. Né? Por exemplo, eu sempre fui próspero, nunca passei muita dificuldade. Brincadeira, já passei. Mas assim, o meu dom é diferente do dom da preletoriária, que é diferente do preletor Regis. E as dificuldades que eu tenho é diferente da dele, que é diferente. Então, não é ir em encontro das dificuldades. Apesar que o mestre ainda ele vai nessa linha também. Mas não é buscar dificuldades, mas é ficar atento para as dificuldades que você já tem, que já se apresentam à sua frente, que elas são grandes professores. É olhar para ela, para aprender com elas e se tornar um ser humano melhor a cada dia. Olhei para a sua experiência, me tornei um ser humano melhor, vou ter as minhas próprias. Né? Livro. Poxa vida. Aprender com os livros. O mestre fala aqui mesmo, biografias de pessoas famosas e que superaram grandiosos desafios da vida. Elas são grandes histórias e grandes professoras para nós. Do contrário, nossa história também não teria valor. Por isso que às vezes a gente conta as nossas experiências, porque elas são valorosas justamente para a gente poder se tornar cada vez melhor e ajudar o próximo a se tornar cada vez melhor, no sentido de manifestar o seu potencial infinito. Né? Isso aí. Tudo bem. E agora eu queria que vocês deixassem um conselho, uma mensagem, assim, que vocês gostariam de deixar para quem está tentando encontrar coragem para ser quem é e seguir seu propósito vivendo com autenticidade. Aí a gente podia começar assim, a gente começa pela leitura Regis, pela leitura Yara e finaliza pela leitura Nil. Pode ser? Pode ser. Eu queria... para você que está desempregado, é muito importante você entender que não é a empresa que vai te escolher, ok? É você que escolhe onde vai trabalhar. E não é motivacional isso, não estou aqui julgando para o universo. É assim que funciona.
é assim que você pode optar. Nós, a Seitianoe, assumimos responsabilidade. Não tem ninguém numa economia, uma política que faça desviar da minha missão, da forma autêntica como eu faço. Sabe por quê? Agora eu vou reforçar. É porque quando você for entrevistado nessa empresa, quando você for entrevistado e as pessoas fazerem as perguntas básicas do porquê que você tem que trabalhar nessa empresa, você vai responder com autenticidade e com verdade. E as pessoas vão sentir na sua alma o quanto que você deseja contribuir naquela empresa para beneficiar. E aí sim é importante, né, reforçar que seja uma empresa que possa beneficiar o maior número possível de pessoas. E se essa pessoa vai fazer 3 perguntas para vocês, e você vai responder conforme a vontade de Deus, com a sua forma autêntica. Então você que está desempregado, lembre-se de que não é o mercado que escolhe você, é você que escolhe onde você quer trabalhar. Porque você tem a sua essência, você tem um talento que Deus te deu, que é o maior presente, e é esse presente que você está super disposto a explodir e manifestar sua genialidade conforme a orientação de Deus. Então, praticando os ensinamentos da Seitianoe, fazendo meditação Shinsokan, lendo os livros da Seitianoe, lendo a Sutra Sagrada, certamente essa voz de Deus vai se manifestar plenamente em você e você vai encontrar certamente o seu rumo. E para vocês que encontraram e que têm esse caminho, agradeça, né? Honre a sua posição, honre a sua história, né, em nome da sua família, em nome das pessoas que você ama e principalmente a sua história. Né? Então, é isso. Bom, o que dizer agora? É uma reflexão importante. Sempre que alguém perguntar para você quem é você saber responder com tranquilidade, com docilidade: eu sou um amado filho de Deus. Eu sou um amado filho de Deus e quem guia, guarda e protege a minha vida, orienta o meu caminho é Deus. E olhar para aquilo que está à sua volta, sejam questões familiares, questões profissionais, questões de relacionamento, independente da esfera da vida que tiver ali pertinho de você, faça o que tem que ser feito nesse momento, no agora. No livro dos jovens, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, nos trechos escolhidos para jovens, ele finaliza um texto chamado Homens que eu quero formar, dizendo: quero formar, enfim, homens sempre dispostos a perdoar, a aceitar generosamente os outros, homens que mantêm sempre a mente alegre, abundante vitalidade e grande generosidade, mas que, quando necessário, chamam nuvens e ventos, provocam trovoadas e terremotos, revolucionam a terra e conseguem salvar a humanidade no verdadeiro sentido da palavra. Vamos ser esses seres humanos que revolucionam através do amor. Nossa Senhora, e é isso. Revolucionar através do amor. É fantástico esse trecho do Livro dos Jovens. Bom, eu acho que como mensagem final eu queria falar assim, tira a ansiedade. Se você está querendo saber qual o seu dom, para que você nasceu, quem você vai ser quando crescer, isso talvez seja uma pressão que a sociedade está colocando em cima de você. Você já é o que você é. Você está vivo. Você nasceu como representação máxima de Filho de Deus. E o importante é você reconhecer isso na sua vida. Pode ser que você esteja passando por dificuldades. Eu falei bastante dificuldades. E talvez essas dificuldades façam você duvidar de quem você é. Talvez você acreditar no que o outro acha que você é. Ou talvez você acreditar no que você pensa que você é. Mas nada disso é o que você é. Tá parecendo meio papo de maluco, mas o que eu quero dizer no fundo é que quando o mestre Masaharu Taniguchi revelou à humanidade essa verdade de que nós somos filhos de Deus, talvez, falar uma blasfêmia aqui, mas uma coisa depois, talvez nem o mestre Masaharu Taniguchi tenha tido a dimensão total e completa do que seja Deus. É algo muito superior do que a gente pode imaginar. E se você entende que você já sabe o que é ser filho de Deus, saiba que você tem que entender muito mais sobre o que é Deus, porque é muito maior do que a compreensão humana pode imaginar.
Não importa onde você está. Não fica viajando, como eu viajei nessa resposta. Que é, da onde vem, para onde vou, qual é o meu objetivo. Viva. Viva manifestando o amor, reverenciando as pessoas. Leve com você mesmo, mas sempre no intuito de manifestar uma perfeição ainda melhor. Hoje você fez bem, mas amanhã você pode fazer ainda melhor. E depois, se precisar se desculpar, se desculpe. Viver como filho de Deus é isso. É ser natural. É viver de modo natural. E é natural que a gente às vezes tropece, às vezes a gente fica achando que a dificuldade é maior. Mas não leve esse peso para você, porque a sua missão, na essência, é viver. Ora como empresário, ora como... Aí depois a vida vai se revelando. Mas o mais importante é viver o agora, com amor no coração. Seja feliz. É isso, então. Gostaria de agradecer, então, aos preletores, né? Por essa mesa, por esse diálogo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao pessoal que está nos assistindo, né? Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Você já parou para pensar no poder que carrega dentro de si? Em como a sua força pode transformar o mundo ao seu redor? Em O Livro dos Jovens, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que cada um de nós possui uma força infinita para realizar o impossível, superar desafios e reescrever a própria história. O Livro dos Jovens não é apenas uma leitura, é um despertar. Descubra a força que sempre esteve com você e transforme o agora. Em sua nova edição, limitada, com capa dura e detalhes pensados especialmente para este livro tão amado pelos jovens. Garanta já o seu exemplar e inicie sua jornada de transformação. Acesse livraria.sni.org.br ou em uma regional mais próxima de você. Consulte endereços em sni.org.br/onde encontrar.